Notícias em debate especial Porto. Oferecimento. Embraport, empresa brasileira de terminais portuários. E Lima Port, sinônimo de logística integrada. Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre o aniversário do Porto de Santos, 125 anos do maior porto da América Latina. E sobre isso a gente conversa com Cleveland Lofrano, diretor de Relações com o Mercado da Codesp. Boa noite, Cleveland, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores. A gente está falando de 125 anos de história do maior porto da América Latina e nada melhor do que estar no Museu do Porto, né? Muito tempo de história, né, Cleveland? Pois é, a importância, né, do porto para a cidade desde o século XVI, né, quando começaram as primeiras operações, ainda de uma forma com trapistes rudimentares, mas era a forma que existia na época da troca de mercadorias e das exportações, já para a época da coroa. Então o porto, desde aquela época, pelas suas próprias condições topográficas, geográficas, já tinha essa característica muito importante e realmente só teve o crescimento dele ao longo desse tempo todo. Quer dizer, a gente está falando de 125 anos, mas do porto organizado, né? Porque antes disso ele já existia na época quando o porto saiu de São Vicente, lá do Porto das Naus, e veio para cá, para Santos. Exatamente. E aí sim, no dia 2 de fevereiro de 1892, quando atracou o primeiro navio, né, de bandeira inglesa, o Nesmith, que realmente começaram as operações do porto organizado. Já havia uma ligação ferroviária com a São Paulo Rail, que justamente fazia a ligação e trazia o café para ser exportado. Então, daí começaram as operações do porto organizado e desde então até hoje nós só temos crescimento e cada vez mais um incremento da nossa atividade e demonstrando a importância do porto para a cidade de Santos. Agora a gente tem o Porto de Santos com o título do maior porto da América Latina. O que faz com que ele consiga ainda sustentar esse título? Olha, toda a dinâmica do porto, todas as cargas que são movimentadas, cada vez mais o porto ele vem se capacitando para não perder nunca esse protagonismo. Desde a época da Lei 8.630, depois agora da 12.815, que houve realmente sempre adequações para poder justamente atender a toda essa demanda. Nós temos cargas, cada vez mais os terminais especializados em carga geral, granéis líquidos, contêineres, e essa é a tendência de todos os portos. E o Porto de Santos não podia deixar de atender a essa demanda e se capacitar e realmente ter todas as condições de cada vez mais atender a demanda. O porto não quer jamais perder o seu protagonismo, a importância que tem para a economia, não só da Baixada Santista, mas de todo o Brasil, né? São movimentados pelo Porto de Santos mais ou menos 1/3 da nossa balança comercial. Então, do nosso PIB também algo em torno disso, muito próximo. Então, temos que ver cada vez mais a importância do porto para a cidade e para o Brasil inteiro. E o porto não pode deixar nunca de perder a posição de protagonismo que ele tem. Agora, algumas ações, Cleveland, precisam realmente serem implementadas para que ele continue com essa competitividade, né? A gente já vê algumas fases o Porto perdendo a sua competitividade para outros portos menores, como o de Espírito Santo ou até o Porto de Itajaí, de repente. Olha, o Porto de Santos ele vem, ao longo de todo esse tempo, cada vez mais investindo nos seus acessos, onde a gente pode ter nos acessos, tanto rodoviário, quanto ferroviário, quanto marítimo. Né? Todos os acessos ao porto, todos os modais são, de alguma forma, recebidos, integrados no porto. O porto é um grande link, né, de todos os modais e justamente os transbordos todos são feitos. Nós temos transporte dutoviário que chega ao porto, nós temos o ferroviário, temos mais de 100 quilômetros de vias internas de trilhos, de todo o terminal, de toda a operação ferroviária. Temos também cada vez mais melhorado os acessos rodoviários através de novos sistemas de agendamento de caminhões para reduzir o engarrafamento, os conflitos com a cidade, com a entrada de Santos. Ou seja, é normal que se tenha esse problema pela forte demanda, pelo forte movimento que se tem de chegada, principalmente na época da safra. Desde 2014, se não me engano, é feito o plano safra para melhorar o escoamento das exportações, dos grãos principalmente, e cada vez mais, todo ano, é feito esse programa, esse plano safra, que envolve vários órgãos anuentes ao Porto de Santos, todos os intervenientes, e tem sido cada vez um sucesso muito grande.
porque não se vê mais congestionamento no porto, então não traz tanto problema para a cidade. Ao mesmo tempo, estamos implantando já o sistema Portolog, que é para melhorar ainda a eficiência desse agendamento, de modo que cada vez mais todos esses conflitos entre os modais, com a chegada e com o próprio trânsito urbano, com o tráfego da cidade, cada vez administrando isso, que é um dos problemas que a gente quer cada vez mais reduzir para que não haja conflitos e cada vez melhore toda a operação do sistema. Do ponto de vista do lado também, verificando o acesso aquaviário, temos também investido no VTMS, que aliás vamos inaugurar agora no dia 2. Agora por ocasião, né, do aniversário. O primeiro centro de controle do VTMS, vai ser uma das nossas festividades. Esse ponto, Clivilano, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para os nossos telespectadores o que é o VTMS. Então, o VTMS, na realidade, é um sistema de gerenciamento do acesso dos navios, né? Todo ele, você vai ter muito mais segurança na navegação, vai se ter todos os parâmetros que envolvem a entrada dos navios no porto, velocidade, condições de maré, tráfego entre os navios, tudo isso vai ser, o software vai controlar isso através de 4 antenas, 4 estações que vão fazer todo esse controle, e esse centro de controle vai receber essas informações todas, de modo que a navegação vai ser muito mais segura, mais eficaz e, evidentemente, conseguir o quê? Mais agilidade e menos tempo, né? Cada vez a gente vai otimizar os acessos, tanto as medidas que a gente está tomando no que se refere aos acessos terrestres, tanto rodoviário quanto ferroviário. Que daí é o Portolog. É o Portolog. Da ferrovia também nós vamos mais tarde estender, ainda não é nesse momento, mas vamos melhorar também esse acesso. Evidentemente, melhorando já a parte de rodovia, normalmente a ferrovia também vai ser beneficiada com isso. E no futuro vamos também tentar melhorar todo esse agendamento de chegada de trens e tudo. E na parte marítima vai se conseguir o quê? Maior também velocidade, menos tempo de espera, já que a gente pode conseguir operações mais eficientes e mais seguras. De modo que todo esse sistema que é balanceado, você controla tanto o acesso, né, terrestre quanto o acesso marítimo. E a gente otimizando isso consegue o quê? Maior eficiência nas operações, menos tempo de espera e, consequentemente, menor custo e menos gargalo nas operações portuárias. Agora, isso deve estar em funcionamento já a partir de quando? Olha, o VTMS já está em andamento, as obras de instalação das antenas já estão iniciadas e a gente espera que o mais rápido possível, não sei se precisasse esse ano, já final do ano, já devemos ter alguma coisa instalada, mas eu acho que até ao longo de 2018, provavelmente deve estar tudo concluído. Até o final do ano de 2018, creio eu que já esteja implantado todo o sistema. Agora, também por conta do aniversário do Porto, dos 125 anos, está sendo reinaugurado o editório da presidência da CODESP e o início da construção do Centro Integrado do Comando Operacional do Porto de Santos, é isso? Isso é uma ideia nova que o presidente tem realmente valorizado muito e se empenhado muito nisso, que vai ser justamente o centro de controle, onde todos os órgãos envolvidos nas operações do Porto vão estar. É como se fosse uma torre de controle, fazendo uma analogia com o transporte aéreo, como se fosse uma torre de controle, né, do aeroporto, tem justamente a torre de controle do porto. Alguns portos da Europa já existe essa torre. Isso aí realmente vai ser um marco muito importante para a cidade, além dele fazer desse marco também um ponto turístico para Santos, muito importante. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre a história do Porto de Santos. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já!